Olá, irmãos e irmãs, como vão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de formação sobre liturgia e música. E hoje nós vamos falar sobre a escolha das músicas para as celebrações litúrgicas, para a celebração da Santa Missa. Então, como e onde nos basear para escolhermos o que nós iremos cantar em determinada celebração? Como a gente já vem falando bastante aqui, nós temos que olhar para a liturgia do dia, Primeiramente, os textos sagrados, os textos da Sagrada Escritura. Então, estamos falando aqui, de uma missa de domingo. Então, nós sempre vamos ter a primeira leitura, normalmente tirada do Antigo Testamento, diferente do tempo da Páscoa, que a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, um salmo responsorial. Depois nós teremos uma segunda leitura, que é no livro do Novo Testamento, e nós temos o Evangelho. Então, a partir destes textos, que já é pré-definido, cada celebração, para cada celebração, nós vamos escolher as músicas, Mas às vezes você pode olhar assim para os textos, você pode olhar para a Sagrada Escritura e às vezes não conseguir encontrar nenhuma música que seja baseada naquelas leituras, nenhuma música que cante aquela liturgia do dia. E, além disso, nós temos uma outra ajuda, Fora os textos da Sagrada Escritura, nós temos outros textos que nos auxiliam também na escolha das músicas e são altamente recomendados, que se consulte-os quando nós estivermos escolhendo as músicas para cantar. Eu trouxe aqui hoje para vocês o Missal Romano, que vocês devem conhecer. Missal Romano, esse livro de capa vermelha que o padre usa nas celebrações, normalmente fica em cima do altar, e ali tem as orações eucarísticas, ali está a celebração. E este Missal Romano, ele tem uma instrução, que é a instrução geral do Missal Romano, que é vendido de forma separada, Você consegue comprar só a instrução geral do Missal Romano. E esse aqui também tem a introdução ao lecionário, que é o livro onde estão as leituras bíblicas utilizadas na missa. Enfim, então aqui na instrução geral do Missal Romano nós temos algumas dicas, nós temos algumas normas para a celebração da Santa Missa, Fala de função, fala de ministério, fala de como que deve ser arrumado e acaba falando também um pouco na questão dos cantos, Nós podemos ler algumas partes aqui que ela se refere também ao canto, ao canto litúrgico. Enfim, como que a gente pode usar o missal para a gente escolher a música para a celebração? Então, por exemplo, eu peguei aqui uma celebração aleatória, por exemplo, sexto domingo do tempo comum. Acho que vai dar para vocês verem aqui. Nós temos as orações do sexto domingo do tempo comum. Então aqui nós temos uma antífona de entrada, nós temos a oração do dia, que é a oração coleta, temos a oração que o padre faz sobre as oferendas, temos a antífona da comunhão e temos a oração depois da comunhão. Esses são o que nós chamamos de textos eucológicos, são os textos litúrgicos utilizados durante a celebração. Para você que nunca viu, nunca teve acesso, você pode olhar o Deus Conosco, a Igreja em Oração, esses livrinhos que trazem a liturgia do dia, eles sempre trazem as leituras do dia e também essas orações, as antífonas, as orações, eles trazem tudo isso para que você possa utilizar e para que possa também te guiar na hora da escolha das músicas. Então, o que é essa antífona de entrada? Por exemplo, a antífona de entrada do sexto domingo do tempo comum, ela diz o seguinte: sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva, sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Mas você pode se perguntar, o que é essa antífona que eu nunca ouvi, nunca vi o padre ler?
E se você está acostumado a participar de celebrações que sempre tem alguém cantando, tocando, né, você dificilmente vai ouvir essas antífonas serem entoadas, serem rezadas pelo sacerdote. Mas, por exemplo, se você participa de uma missa que porventura não tenha ninguém tocando e não aconteça o canto de entrada, quando o padre chegar no altar e inicia a celebração, ele lê essa antífona de entrada, né, que está substituindo aquele canto que não teve. Da mesma forma acontece antes da comunhão. Na hora da comunhão, quando não se tem canto, o padre lê essa antífona de comunhão que temos aqui. Então, esses também são textos que você pode consultar e procurar músicas, né, que tenham a ver com esse texto do dia, que sigam, né, essa mesma ideia dos textos do dia, né, porque a celebração, ela é toda coesa, né, uma oração, ela remete a outra, ela se liga a outra de alguma forma, né, então sempre vai te dar alguma pista, sempre vai te dar alguma direção, né, sobre o que cantar. Aí o canto das ofertas, por exemplo, não tem aqui no missal antífona de oferta, mas também quem já participou, né, da missa sem canto, quando não tem o canto de ofertas, aquelas orações que o padre faz em silêncio, né, quando ele eleva o pão e eleva o cálice, ele faz algumas orações em silêncio. Por exemplo, a oração quando ele ergue o pão, ele fala o seguinte: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Aí tem a nossa resposta: Bendito seja Deus para sempre. Aí ele faz as orações secretas da água, e depois da água e do vinho, aí depois ele eleva o cálice e tem a oração do vinho, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Também são textos, se é isso que o padre reza, né, em silêncio, e ele reza em voz alta quando não tem a música, quando não tem o canto de apresentação das ofertas, por que não também se basear nesses textos para nós escolhermos, né, a música que nós iremos tocar, né? Então são coisas que podem e devem ser observadas quando nós estivermos preparando essas nossas celebrações. Então, sempre ter em mente as partes fixas da missa, né? O ato penitencial, o glória, o credo quando é cantado, nós temos o santo e o Cordeiro de Deus, né? São textos que não podem ser modificados, né? Nós podemos fazer melodias diferentes, nós podemos, né, cantar de formas diferentes, mas que sejam melodias que sejam possíveis de serem entoadas pelo povo, né? Que sejam, né, de fácil assimilação, e que respeite os textos litúrgicos. Esses textos não podem ser mudados. O ato penitencial, ele tem somente um detalhe diferente desses outros textos, né? Porque o ato penitencial, eu costumo dizer, né, que ele é um pouco mais democrático, pode-se dizer assim. Por quê? Eu vou ler aqui na instrução o que ele fala sobre o ato penitencial. Porque como que acontece o ato penitencial? Depois que inicia a celebração, o sacerdote faz um momento de silêncio e, algumas vezes, ele faz aquela forma de absolvição geral. Todos nós rezamos juntos, quando ele diz: confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, enfim. Aí no final dessa confissão geral, ele dá a absolvição, que ele diz, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E antes do glória, ele vai fazer: o Senhor tem de piedade de nós,
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Então, o ato penitencial, ele é sempre assim, é uma forma de absolvição geral, é uma forma de absolvição que é rezada por todos nós, a absolvição dada pelo Padre, e o Senhor tende piedade de nós, que tem que ter neste momento. Essa é uma forma de acontecer. Mas a outra forma de acontecer é quando o Senhor tende piedade de nós, né, que é o Kyrie eleison, quando ele é cantado como parte do ato penitencial, ele antepõe-se uma aclamação e uma invocação. Então é a maioria das músicas, a maioria das vezes que a gente canta, por exemplo, né, Senhor, que te deixastes ferir, do teu sangue vem a paz, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, né, cantado. É uma aclamação, né, pedindo perdão, e um Senhor tende piedade de nós, Cristo tende piedade de nós, e o Senhor tende piedade de nós. Né? É sempre importante nós nos atermos se a música tem isso, né? E como fazer também, né? Podemos compor, podemos fazer. No próprio missal nós temos vários exemplos, né, de ato penitencial que pode ser rezado ou cantado, né? Aquilo que você achar melhor, né, naquele momento para a celebração, e sempre, né, de acordo com aquilo que é pedido pelo padre, né, pelo sacerdote. Aqui então, na instrução geral do missal romano, né, nós falamos sobre as partes fixas, né, que os textos não mudam, tem essa particularidade do ato penitencial. Né. Aqui ele fala sobre o canto de entrada, né, que a finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão dos sacerdotes e dos ministros, né? Enquanto está acontecendo a procissão de entrada até ela chegar no presbitério, entoa-se o canto de entrada, né? que deve ter essa temática, né? Do povo reunido para aquela celebração, né? Que vai começar, para o mistério de Deus, que vai começar ali naquele momento. E aqui também fala um pouco da instrução geral, quando ele fala do canto de apresentação das ofertas, ele diz, né, que o canto do ofertório acompanha a procissão das oferendas e se prolonga pelo menos até que os dons tenham sido colocados sobre o altar. Né, o canto pode sempre fazer parte do rito das oferendas mesmo, sem a procissão dos dons. Né? Às vezes a missa não vem aquela procissão, mas o canto ele pode ser entoado enquanto o padre vai arrumando as oferendas no altar, enquanto tudo é arrumado ali para o início da liturgia eucarística. Então, isso é um pouquinho do que a instrução geral do missal romano traz para nós, né? Quando nós devemos, o que nós devemos observar, o que nós devemos seguir para escolhermos as músicas para serem cantadas na Santa Missa. Então gostaria de agradecer a vocês, né, que ficaram aqui até agora, acompanharam essa nossa formação. Muito obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de ativar o sino para poder receber as notificações das próximas formações. Né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.